Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos fazer uma leitura agora em 2 textos. Apenas escutem, porque são textos que estão em livros diferentes. E eu queria juntar os 2 versículos como se fosse um só. Então a gente vai ler Salmo 70, versículo 5, seguido de 2 Coríntios 1 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui nos tem sustentado e firmado, Senhor. E eu te glorifico, Senhor, de um modo especial no dia de hoje, porque o Senhor tem me sustentado, apesar de mim, me ajudado a seguir em frente na força que só o Senhor pode suprir. E eu te peço agora, Senhor, que o Senhor venha ministrar ao meu coração, aos nossos corações, essa tua palavra, e que ela possa trazer renovo e restauração para cada um de nós que no dia de hoje ouve essa palavra. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje eu queria que nós atentássemos para este clamor do salmista, seguido ou completado por aquilo que traz o apóstolo Paulo, porque todos nós, indistintamente, estamos atravessando momentos extremamente difíceis. E eu confesso a vocês que o maior desejo do meu coração já seria ir ter com meu Senhor. Porque não tem nada nesta terra que me atraia, que me motive, a não ser fazer a obra de Deus. E as minhas orações têm sido continuamente pedindo ao Senhor que Ele me sustente, segundo a sua santa, excelsa e soberana vontade. Esses 2 textos nos remetem, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas ambos os textos nos remetem às lutas da vida como treinamentos da parte de Deus. Todos nós que servimos ao Senhor estamos sendo treinados por Ele para fazer a sua obra sobre a terra, ou para continuar a fazer essa obra. E todos nós precisamos ter em mente que estamos num severo treinamento. O Salmo lido, o texto lido que veio do Salmo, ele é um clamor por socorro urgente. E todos nós, indistintamente, estamos necessitados desse socorro do céu, que o Senhor venha nos assistir, que o Senhor venha nos sustentar com a sua mão direita fiel. O salmista sabia o que era experimentar situações absolutamente sem saídas do ponto de vista humano, assim como nós, do tempo presente. As muitas horas de escuta,
as muitas conversas com servos e servas de Deus, de todas as épocas, mas sobretudo do momento vigente, nos leva a perceber que há um grito por socorro do céu nos lábios da maioria absoluta dos que servem ao Senhor no nosso tempo. E muitas vezes esse grito é percebido não em palavras, mas é percebido no silêncio, na tristeza, no abatimento de boa parte dos servos de Deus. As muitas horas de escuta nos remetem exatamente a esses momentos difíceis. E o salmista sabia o que era experimentar situações absolutamente sem saídas do ponto de vista humano, eu repito. Assim como boa parte de nós, as situações vigentes, as dificuldades familiares, relacionais e de outras tantas motivações têm trazido abatimento, tristeza a muitos corações. Muitos têm abandonado o caminho santo, o caminho do Senhor, por causa de inclinações da carne. E nunca foi tão imperioso que nos voltemos para o Senhor, que possamos dizer: Senhor, está difícil demais para mim, segura as minhas mãos, firma meus pés sobre a rocha que és tu mesmo, que eu não venha a entristecer o teu evangelho, nem eu venha a contaminar a muitos que estão à minha volta com a minha postura desanimada. Mas o salmista sabe a quem recorrer, e nós precisamos também ter essa profunda convicção que só o Senhor pode nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus, que só o Senhor pode nos livrar de tudo aquilo que nós estamos vivendo, passando, atravessando. O apóstolo Paulo completa aquilo que fora dito pelo salmista, nos revelando que as promessas do Senhor são alcançadas por meio do Cristo, e o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Que mesmo não entendendo as estratégias de Deus para que cresçamos na graça e no seu conhecimento, que possamos dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu já digo amém para aquilo que tu tens para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida da comunidade, para a vida daqueles que estão à minha volta. Porque a vontade do Senhor para nós é sempre boa, agradável e perfeita. Mesmo que os caminhos para que essa vontade chegue à nossa vida sejam caminhos difíceis, tortuosos, estreitos, cheios de curvas, o Senhor tem o melhor para nós. Todas as intenções e tentativas do adversário é para nos fazer crer que o Senhor não está conosco, mas Ele está. E hoje eu vim dizer a vocês: o Senhor está conosco. As lutas todas pelas quais temos inevitavelmente passado são treinamentos de Deus para aquilo que Ele tem para nós. Depois de fazermos essa travessia, este treinamento, nós seremos aí usados para levar as mesmas estratégias para outras pessoas que
que também atravessam dificuldades e precisam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Jesus é o caminho que leva ao Pai, tanto para a salvação quanto para as vitórias. Não existe outro caminho, outra estratégia, outra possibilidade. Não existe. Muito embora nós estejamos vivendo um tempo em que muitas coisas têm sido apregoadas na igreja, estratégias, doutrinas absolutamente espúrias, ou seja, fora da palavra de Deus. São verdades que têm sido retalhadas das Escrituras, com acréscimos que respaldam determinadas inclinações. Isso é sério demais. Nunca se viu tanta doidice pregada como no nosso tempo. Eles têm ousado pegar a Bíblia Sagrada, trazendo acréscimos absolutamente espúrios, eu repito, fora da vontade de Deus, para respaldar inclinações humanas absolutamente contrárias à verdadeira, à genuína palavra de Deus. Já ouvimos inúmeras afirmações daquilo que eu vou ler agora. Jesus é o caminho que leva ao Pai, tanto para a salvação quanto para as vitórias. Jesus é o único e suficiente caminho que nos leva ao Pai. Toda tentativa de fazer acréscimos a esta palavra é absolutamente contrário à vontade de Deus. É espúrio. É fora daquilo que foi decretado pelo Senhor e Salvador. E a coisa tem sido tão séria no nosso tempo que as pessoas começam a tentar trazer palavras, acrescentar palavras, quando a própria Bíblia proíbe acrescentar, fazer qualquer acréscimo, qualquer retirada daquilo que está aqui. O próprio Espírito de Deus proíbe. E muitos descaradamente acrescentam coisas à santa palavra de Deus que o Senhor nunca disse. Se atrevem a colocar palavras na boca de Deus que Ele nunca disse. E isso tem sido algo que tem acontecido de uma forma abjeta, absurda, ao ponto de fazerem edições de Bíblias com acréscimos, quando a própria Bíblia Sagrada proíbe que acréscimos sejam feitos àquilo que está escrito aqui. E por pura falta de conhecimento, ou para respaldar as próprias inclinações, muitos no meio da igreja têm recebido e acatado esses acréscimos. Cuidado. E aí, continuando nessa nossa observação, quero repetir: Jesus é o caminho que leva ao Pai, tanto para a salvação quanto para as vitórias, tanto no que diz respeito à vida comum humana, quanto à piedade. Tudo
vem dele, acontece por meio dele e é para a glória excelsa dele eternamente. Amém. No mesmo salmo, nós lemos os versículos que já citamos, encontramos o salmista apelando: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Há uma urgência, não dá para esperar, o socorro precisa acontecer logo. E aí eu pergunto a vocês, essas palavras soam, parecem a vocês familiares? Eu tenho visto muitos que corriam bem, como diz a letra do velho hino, e hoje do Senhor longe, agora vão. A nossa oração é uma só: traze-os de volta para a glória do teu nome. Que aqueles que são verdadeiramente de Deus, eles sejam trazidos de volta para a glória do eterno. E eu hei de ver a glória de Deus na vida de muitos. Os últimos anos têm sido um tempo de tristeza profunda, de abatimento de alma, por ver muitos abandonarem o caminho, desistirem do caminho, por seguirem a inclinações malignas da própria carne. Isso influenciado por ações malignas. O diabo não cria, ele não tem poder criativo nem criador. Ele se alimenta daquilo que a carne humana oferece. Olha que coisa séria, séria demais. Que o Senhor, ele possa nos socorrer. Há uma urgência, não dá para esperar. O socorro precisa acontecer logo. Será que essas palavras, elas soam familiares? A maioria de vocês que ouvem essa mensagem de hoje, eu imagino que sim. Os textos citados trazem verdades quanto às nossas lutas. E aqui nós podemos ver pelo menos 3 verdades. Primeira, sim, enquanto humanos, nós temos pressa de sair do sofrimento. Segundo, o Senhor é o nosso verdadeiro libertador. Terceiro, exercitemos o amém por meio de Cristo, as promessas de Deus para nós em relação às situações vigentes, aquilo que atravessamos. E isso tudo nos leva a pelo menos 3 reflexões que eu queria convidá-los a me acompanharem nesse raciocínio. Primeira delas, todos nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. E a dor que mais dilacera é a que dói na nossa carne. Por mais que sejamos empáticos com a dor do outro, a nossa dor, especialmente aquela que não demonstramos em palavras ou gestos, é a que nos dilacera. Quantas coisas têm acontecido, quantos acontecimentos familiares que têm destroçado corações, quantas pessoas têm se distanciado do Evangelho por acreditarem em espíritos malignos, por acreditarem em filosofias, por acreditarem nas coisas que têm acontecido mundo afora e têm sido espalhadas pela mídia, inclinações da carne, vis, completamente contrárias à palavra de Deus. Eu confesso a vocês que o desejo do meu coração era já ter partido da terra. Não há absolutamente nada nesta terra que me atraia, a não ser fazer a obra de Deus. Enquanto o Senhor for servido, me conservar com vida sobre esta terra.
Nada mais. Eu não quero construir nada, eu não quero comprar nada, eu não quero adquirir nada, eu quero ir para casa. Desejo do meu coração é subir, é ir para casa, para a glória de Deus. Mas se for da vontade de Deus que eu permaneça um pouco mais e continue fazendo a obra de Deus, que o Senhor me dê graça e sabedoria para fazer aquilo que fui chamada para fazer, em nome de Jesus. A segunda coisa, eu aprendi desde cedo que necessidade tem pressa. Aprendi também que é no meio das nossas necessidades mais urgentes que o Senhor, em sua sabedoria, resolve nos ensinar paciência. Olha que coisa interessante. Esta é a mais difícil das virtudes e mais difícil ainda para nós é a didática divina para ensiná-la. Parece que há uma dislexia espiritual para assimilá-la. Sim, necessidade tem pressa, mas Deus tem planos na situação. E quando Ele nos levanta para ensinar algo dentro da sua obra, há um propósito nítido, claro, para que tudo aquilo que aprendemos possamos usar lá na frente. Mas o Senhor, a didática de Deus, nós precisamos falar como quem tem autoridade. E para que tenhamos autoridade ao falar, precisamos vivenciar muitas dessas lições da parte do Senhor. E o que prevalece são os planos divinos, não a pressa do homem. Confiemos e esperemos em tudo que Ele tem nos ensinado e tudo aquilo que Ele tem para nós lá na frente. Não tem sido fácil fazer a obra de Deus. Se você é alguém, um ministro sério da palavra, se você tem responsabilidade em fazer a obra de Deus, não tem sido fácil. E é preciso que a graça do Senhor, ela nos sustente dia a dia. Em terceiro lugar, que tal começarmos a exercitar o amém de Deus, tão necessário para as promessas do Senhor, feitas por meio do Cristo, para que elas se materializem no tempo, no momento oportuno. O salmista diz no 4º versículo: mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Porque esses que buscam o Senhor devem se alegrar. Deixa eu dizer, pela certeza do agir de Deus. Uma das coisas que me motivam, uma das coisas que me fazem seguir em frente, apesar de todos os pesares pelos quais tenho passado, é essa certeza absoluta do agir de Deus na minha vida, no meu ministério, na minha família. Embora esse agir pareça demorado a seres humanos apressados e necessitados, a resposta virá e não tardará. Ouviram? Pelo menos não do ponto de vista de Deus. E cremos que Ele está preparando grandes coisas. Que o Senhor nos fortaleça o coração para esperar a hora de Deus. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Mensagem curta, direta, objetiva. Mas o desejo do meu coração é que ela reverbere, que ela continue falando aos corações de todos aqueles que ouviram agora e ouvirão através do vídeo. Que o Senhor, Ele abra o nosso entendimento espiritual para que possamos compreender aquilo que Ele deseja ministrar no dia de hoje aos nossos corações. Amém? Vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Rogamos que essa palavra, Senhor, ela reverbere, ela ecoe no interior de todos aqueles que a ouviram. Que nem um tio, nem uma vírgula se perca daquilo que foi ministrado. E que continuemos a ser ministrados pelo Teu Santo Espírito à medida que os dias seguem, e que a graça do Senhor ela seja manifesta sobre cada um de nós, desses que ouviram essa palavra de vida eterna, que sejamos absolutamente vivificados e transformados para a glória de Deus. Amém? E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe e continue ministrando essa palavra aos vossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.